Bom, então, quando vocês acessam a internet, o que vai acontecer? Tu vai contratar um provedor, quando tu tá lá na tua casa, tu vai ter um computadorzinho lá na tua casa, e de alguma maneira esse computador vai estar ligado ao provedor, que isso a gente vai estudar mais adiante, tá? De alguma maneira tu vai estar ligado lá ao provedor. E o provedor está ligado ao resto dos outros provedores do mundo inteiro, e é por isso que a gente está na internet. Bom, quando tu acessa o provedor, o que ele faz? A primeira coisa que tu vai receber, né, na hora da conexão é o endereço IP. Por padrão na internet, o acesso doméstico, esse que a gente faz em casa, ele é vocês recebem o endereço IP de maneira automática, vocês não tem que configurar nada lá. Então, quando tu faz a conexão, ele vai vir aqui, vamos supor, a rede do provedor, vamos supor que a rede do provedor é algo assim, 200.20.10. alguma coisa, tá? Quando tu fizeres, eu estou chutando esses números, tá, pessoal? É qualquer número aí, não importa. Olha aqui, ó. Só para ilustrar. Quando eu fizer a conexão aqui, o que vai acontecer? O provedor vai pegar o endereço IP da rede dele e vai me dar. Ó, pega aí pro teu computador esse endereço IP aqui, ó. 200.20.10.70, por exemplo. Pronto. Quando eu tenho o endereço IP da rede do provedor, o que significa? Significa que eu agora faço parte da rede do provedor, certo? Se eu faço parte da rede do provedor e o provedor está ligado no mundo inteiro através de roteadores, significa que agora eu tenho acesso a esse mundo inteiro aí de outros provedores através desse meu provedor. Tá ficando claro o que é um acesso à internet? Sim? Deu para entender isso aqui que eu falei? Sim ou não? Se não entender, questiona. Provedor? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem o Virtua, né, que oferece via cabo, que é da NET, né? Mas a parte da NET que oferece isso é o Virtua, que oferece internet por cabo. As empresas de telefonia, de maneira geral, né, GVT, a Oi, esses oferecem um outro serviço chamado de ADSL. A gente vai estudar todos esses serviços, mas assim, só para ter exemplos de empresas já aqui, de provedores, Oi, GVT, Virtua, entre outros, né? Tinha aqueles de linha de escada, tipo Pop, uma época tinha propaganda direta. Lembra? Mas ainda tem, né? Ainda tem, e olha, tem muita gente que ainda acessa a internet por linha de escada, pessoal. A gente fala, eu até na aula fico com vício seguido de falar. Antigamente a gente usava linha de escada. Não, mas não é, ainda tem muita gente que usa até hoje. Tem. Pessoal, a realidade daqui não é a realidade do resto do Brasil. Não pensem que é. Assim, vocês estão numa capital, até aqui, de certa forma. Vai saber, né? A gente não sabe. Mas é que olha só, a maioria de vocês aqui já está num mundo mais moderno, né? Assim, já pegaram esse mundo um pouco mais moderno. Agora, para uma pessoa mais antiga, sei lá, um cara de 60 anos, tem uns que, assim, eu conheço um senhor, por exemplo, que até hoje ele acessa aqui em Porto Alegre linha de escada. Mas ele acessa, por que ele acessa? Porque ele é dono de uma empresa aí, e os caras disseram que ele tem que ler e-mail. Ele não quer mais ler e-mail, né? Mas disseram que ele tem que ler os e-mails. Aí o que ele fez? Ele configurou há anos atrás uma conexão de linha de escada lá na casa dele, que o negócio vai lá, conecta, baixa os e-mails dele e acabou. É só isso que ele faz. Ele não navega, não faz nada. Bom, então ele vai acessar a linha de escada. Um dia eu falei pra ele, cara, quem sabe tu contrata? Ele disse, mas pra que eu vou pagar R$100 por mês por um troço? Que isso aqui já serve, né? Já faz. Então, pra visão dele, resolve. E realmente resolve, né? Eu não tive argumento pra ele. Resolve. Seria mais prático outra. É que eu achei que seria... Assim, eu peguei exemplo do meu pai, né? Meu pai nunca usava... Meu pai tem 70 anos, né? Meu pai nunca usou a internet pra nada. Aí depois se aposentou e tal, a gente deu um computador pra ele há uns anos atrás. Ele foi morar no interior, daí a gente deu um computador pra ele e colocou a internet lá na casa dele e instalou o Skype, pra gente poder ficar se falando de uma maneira mais fácil. E ensinou pra ele, pra te ligar, tu vai aqui, assim, um negócio bem prático. Cara, hoje ele tem Facebook, tem um monte de troço, MSN, vive vendo os vídeos do YouTube. Sim. Tem coisas que ele já sabe do Facebook que nem eu sabia que tinha. Ele já tá ligado ali, sabe? Tem trocentos amigos lá. Claro, ele aprendeu, pegou o gosto e começou aí, né? Tá aposentado, o dia inteiro sobrando, então, né? Tem tempo para achar as coisas. Então tem bastante. Mas enfim, tem gente que ainda usa linha de escada. A gente vai falar desses acessos aí também, eu vou ter que explicar um por um para vocês. Mas no primeiro momento eu tô assim naquela parte mais baixa, assim, né? Pô, o que acontece? Vocês perceberam uma coisa? Quando tu fez a conexão aqui, que pode ser então por linha de escada, cabo, ADSL, a gente vai estudar essa maneira de conectar daqui a pouco, mas... Quando vocês acessam, a primeira coisa que acontece é tu ganhar um endereço IP. Quando tu ganha um endereço IP, tu fez parte da rede do provedor. É isso que eu queria que vocês entendessem. Vocês fazem parte agora da rede do provedor. E por fazer parte da rede do provedor, como o provedor está dentro dessa nuvem aqui de internet, vocês também são internet. Então, olha só. Quando a gente diz assim, cara, eu estou acessando a internet, naquele momento que tu acessou, tu também fez parte da internet. Tu também é a internet. A internet são todos os computadores interligados. É só isso. Fechado? Tá claro até aí? Tudo bem? Então tá.
Só tô indo bem calma aí essa parte, porque eu sei que isso é meio estranho para a maioria. Mas isso vai ser bom. Vão interligar os IPs, né? Mais ou menos. A pergunta é assim, os roteadores vão interligar os IPs? Não. Pensa sempre que o roteador vai interligar as redes. Porque IP, olha só, se eu tiver dois computadores que começam com o mesmo endereço IP e eu vou ligar os dois, eu estou ligando dois IPs, mas eu não vou usar um roteador para isso. Aí tu vai usar um outro equipamento que a gente chama de switch, hub. Eu não vou estudar muito isso com vocês. Mas hub e switch são os que eu ligaria um switch, por exemplo, nessa sala para interligar os computadores dessa sala. Ou um hub. Os dois são mais ou menos iguais, tá? Esses caras são tipo um T de rede, sabe? T Benjamin, em alguns lugares as pessoas chamam, né? Que negócio que tu liga na tomada lá e tu pode ligar vários equipamentos numa única tomada. Tem um treco desses para rede, que a gente chama de hub ou switch. O switch é mais inteligente, o hub é um pouco mais burro, mas na prova de vocês isso não vai cair, então eu não vou me preocupar com isso agora. Mas assim, ó, sabe as redes que tem cabo de rede, aquele cabo azul, né? Ligado lá? Esses cabos que saem do teu computador, eles têm que ligar em algum concentrador. Assim. Então, eles botam lá um switch e sai um cabo de cada um dos computadores na rede, todos ligam naquele switch. Então, nós ligamos todos. Eu interliguei endereços IPs, mas eu não estou ligando com outra rede, então não precisa ser um roteador. Por isso que aquele teu conceito eu não acho muito legal. O melhor conceito de roteador é interligar redes diferentes. Muitas vezes, quando a prova trata de roteador, que eu acho que não vai ser o caso de vocês, assim, de tratar especificamente do roteador, mas eles dizem, né, que ele cria rotas de uma rede até outra rede. E é isso, né, a mesma coisa. Tá? Mas se tu acha que não vai cobrar especificamente roteador, por que eu estou aprendendo isso? Porque vocês têm que entender o que é a internet de uma maneira melhor. Se vocês entenderem ela de uma maneira melhor, todas as questões de internet, vocês vão lembrar o que é a internet e vai ficar fácil de responder. E é essa a ideia. Tá? Pessoal, até aí tá tranquilo? Tudo bem? Fala, Gui. Esse aqui? Não, aqui ó, é 10 ponto alguma coisa. Lembra que a rede, ela tem que iniciar com o mesmo número para todos que fazem parte dessa rede. Então, o provedor aqui, a empresa que está vendendo a internet lá, todos os computadores que estão na rede deles, eles escolheram fazer com 200, ponto 20, ponto 10, ponto alguma coisa. Então, cada computador vai ser o ponto 1, ponto 2. E esse cara aqui, quando conectou lá, ele ganhou um número desses aqui no final. Ele ganhou esse 70. Isso é endereço IP. Então ele ganhou esse endereço IP lá. Todos os endereços IPs, também não. O provedor está ligado a todas as outras redes que tem disponíveis na internet. Mas ele liga entre eles os endereços IPs também? Sim, cada pessoa que vai entrando aqui, ó, outra pessoa conectou, ele vai ganhar outro endereço assim, ó, 200.20.10, sei lá, 71. O outro vai ganhar 72, 73, vai ter um monte de gente interligada aí. Antigamente, os provedores não tomavam nenhum cuidado, inclusive, entre esse cara e esse aqui. Aí, o que acontecia? Eu peguei isso. Na época lá que a NET começou, a Virtua vendia aqui, tá? A gente contratou o Virtua lá na empresa de um amigo meu, e era num prédio. E a gente contratou e a gente foi lá olhar, assim, era a novidade da época. A gente contratou, que legal. Daí quando a gente conectou, a gente viu que a gente ganhou o endereço IP do provedor lá. Que legal, temos um endereço IP que faz parte do provedor, bacana. Daí a gente olhou, né, usou um comando lá que rastreia os endereços IPs que tem na rede, todos os computadores ligados na rede. Daí ele rastreou e viu que tinham vários computadores ligados. Daí a gente viu que um deles era inclusive no próprio prédio. Daí a gente usou um comando para acessar aquele computador, o computador estava permitindo acesso, daí a gente acessou o computador do cara que estava na mesma rede que a nossa. Então assim, na época, logo começou a internet, as pessoas não tinham um cuidado grande com segurança. Hoje tem. Então hoje tu não faria isso com essa facilidade. Mas como ele estava na mesma rede que eu, a gente acessou o computador, no outro dia a gente avisou o cara, era uma empresa de advogados, assim, que ficava no andar de cima. Aí falava, cara, te liga, porque vocês agora que estão na internet, qualquer um pode acessar as coisas de vocês. E dava para olhar tudo, os processos dele, tudo. A gente chamou ele lá, mostrou, quer ver, olha aqui, tudo da tua rede está aqui. E aí ensinou eles como é que fazia para bloquear isso, para que não aconteça isso. O cara, para proteger contra isso, é um negócio chamado de firewall, que a gente vai ter que estudar mais adiante lá. O firewall, ele protege contra acessos indevidos. Então hoje qualquer Windows já vem com firewall ativado, tá? Não aconteceria isso. Não, é firewall. Para isso é firewall. Antivírus não. Antivírus te protege contra pragas virtuais. Assim. Esse aqui não. Só para proteger contra invasão é firewall. Tá, pessoal, até que deu para entender essa história dos IPs aí. Deu para ficar claro isso? O endereço IP que o Virtua deu é um. E o endereço IP do computador é outro? Não necessariamente. Pode ser só esse. Vamos melhorar isso. Tu pode ter mais de um endereço IP no mesmo computador. Não sabia. E tu pode ter uma outra situação um pouco diferente. Eu vou melhorar essas situações aqui agora. Até aí tudo bem? Eu vou ampliar isso agora. Agora mesmo vou fazer isso. Olha só.
Tem uma outra coisa aqui que pode acontecer, que é o seguinte, na tua casa, tu tem mais de um computador, que aí é esse caso que tu está falando, eu tenho mais de um computador. O que acontece quando eu tenho mais de um computador? Eu tenho duas situações, tá? Eu posso ter nesse primeiro computador, por exemplo, 2 placas de rede. Se eu tiver 2 placas de rede, por exemplo, eu tenho uma placa de rede. O que é uma placa de rede ou adaptador de rede? É um dispositivo que vai me conectar até uma rede. Pode ser com fio ou pode ser sem fio. Eu poderia, por exemplo, ter uma placa de rede com fio, que está ligando a essa minha rede interna aqui, ou melhor, uma com fio que está ligando lá no provedor, e eu tenho uma rede sem fio que interliga todo mundo. Ou 2 com fio, não importa. Tá? Mas eu tenho 2 placas de rede. Aí o que acontece? Eu tenho uma placa de rede aqui que está ligada nesse cara, e outra que está ligando aqui para dentro. Não, que está ligando os caras aqui dentro. Tá muito frio, hein? Tem controle aí? Tem controle aqui, pessoal. Dá para melhorar o ar. Não sei se todo mundo acha, mas... Tá frio para todo mundo aí? Ah, tudo bem, mas... Tá, olha só. Botei para 23 graus. Tava 20 graus. Sim, mas... Tá 23 graus. Qualquer coisa avisa porque tem controle ali, a gente ajusta. Aliás, quando a gente fez as salas aqui, uma das coisas que a gente se propôs foi de botar 3 ar. Porque ar-condicionado sempre é um estresse nas salas. Porque sempre tem um que tá calor, outro tá com frio. Isso. E aí no fim tem um ar gigante para todo mundo lá, e aí, né, porque uma solução era botar um ar gigante lá no fundo, só que aí o cara que da frente morre de calor, então a gente tentou distribuir um pouquinho melhor, mas tem controle, dá para você ajustar, não precisa passar frio à toa. Tá, e eu nunca presto atenção nisso, então perdão. Porque, uma vez, quando eu dei aula para Caixa em 2009, aconteceu uma situação bem engraçada, porque era num curso que tinha um arzão gigante desse, assim. E aí, eu nunca sinto frio, né? Então, vocês estão vendo, inverno vem da aula com a mesma camisa, aí, sem nenhum estresse. Botar 0 graus, eu trago um casaco pra rua, se chego aqui eu tiro e na aula não sinto nada. Mas assim, eu só me dei por conta que tava frio na sala quando eu virei, assim, tava uma menina com um negócio enrolado na cabeça, assim, sabe? Um blusão enrolou, assim, nossa. Tava frio mesmo. Tadinho. Tá. Pessoal, aqui, ó, vamos voltar aqui então. O que aconteceu? Eu tenho 3 computadores na minha casa. Quando tem essa situação e eu contrato acesso aqui com esse meu provedor aí, ele vai me dar só um endereço IP, ele não vai me dar 3. Se eu quiser mais de um, eu tenho que contratar 3 endereços. É como se eu contratasse 3 acessos. Aí eu vou pagar muito mais caro, ninguém quer isso. Então o que a gente faz? A gente pega um acesso só e compartilha para os outros, que é mais ou menos aquele conceito que eu falei lá no início de compartilhar os recursos, né? E compra um roteador. Eu não preciso, eu posso usar o meu computador como um roteador. Tem 2 situações. Que é esse caso aqui. Se eu tenho um computador que tem 2 placas de rede, ou até nem isso. Um modem ADSL, tá? Vamos pensar que eu tenho um modem ADSL. Se o modem ADSL estiver conectando lá a rede do provedor, na verdade, quem está ganhando endereço IP é o modem, e não o meu computador. E aí, se esse modem estiver ligado na rede aqui, ó, eu já tenho a rede toda. Aquele modem ADSL lá que o provedor dá, ele é um modem e roteador ao mesmo tempo. Eles dizem, mas o modem faz isso? Não, o modem ele só serve para dar o acesso. Mas é que no único equipamento eles vão lá e colocam o modem e o roteador junto. Na verdade, quando eu quero ter mais de um computador em casa, né, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma rede dentro da minha casa. Então, olha só, esses computadores aqui de dentro de casa, eles seriam assim, ó, por exemplo, tá? 192.168.1. alguma coisa, tá? Escolhi um número qualquer. Esse alguma coisa é porque cada um vai ser diferente, então pode ser que isso aqui seja 1, o 2 ou 3. Sei lá, não importa o número aqui, tá? Mas eu comecei igual em todos dentro da minha rede. Então esses 3 caras aqui, ó, vão ter esse endereço IP. Mas este cara aqui, ó, vai estar ligado com esse outro endereço IP lá do provedor. E ele vai ser o roteador. E como ele está ligado aqui nessa rede, ó, tá vendo? O roteador, ele sempre vai ter 2 conexões, pelo menos. Por que 2 conexões? Porque essa aqui, ó, que está lá no provedor, ganhou esse endereço IP aqui, ó. E essa outra que está vindo daqui vai ter esse endereço IP aqui, 192 alguma coisa. Então, essa rede aqui, 192, ela está ligada com a rede 200 lá do provedor através de um cara aqui que é um roteador. Aí tu vai dizer, mas eu tenho só um modem em casa. É que aquele modem ele é modem e roteador ao mesmo tempo. Hoje em dia, o equipamento que os provedores instalam na tua casa, ele já faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Uma das tarefas é a tarefa de roteador. Deu para entender essa lógica? Ele vem com um buraquinho, aqueles 2 entradinhas ali. Isso, o modem ele vai ter várias entradas ali, na verdade, né? Mas os atuais, pensando em hoje em dia, o que vai acontecer? Uma placa de rede aqui, uma conexão de rede, tu vai ligar lá no teu
no teu switch, enfim, no cara que está interligando todos. Às vezes tu nem tem esse switch, porque é tudo sem fio. O que a NET entrega hoje, por exemplo, na tua casa, lá o Virtua? Ele vai lá e te entrega um negócio chamado Cable Modem, não é isso? Só que aquele Cable Modem, o que ele faz? Tu bota ele ali e vai vir o cabo lá da rua, vai chegar nele. Aquele cabo é que está trazendo o endereço IP do provedor. A conexão dele até o provedor é um cabo tipo de TV. Aquele cabo de TV chega nele. Aquilo ali traz o endereço IP do provedor. Então ele está ligado até o provedor através daquele cabo ali. Aquele cabo ali está trazendo o endereço IP, por exemplo, no nosso caso, 200 ponto alguma coisa. Agora ele tem uma rede sem fio já nele. Ele já é um roteador de rede sem fio. Não é isso? Então quando ele é um roteador de rede sem fio, quando eu ligo ele ali, os outros computadores da minha casa, através da rede sem fio, conseguem acessar esse roteador. Só que essa rede sem fio, ela vai ter outro endereço IP. Ela não pode ser o mesmo do provedor. Ela vai ser outra. Justamente que o provedor só me dá um endereço. Por isso eu preciso do roteador, porque o roteador serve para ligar redes diferentes. Então essa é a ideia. Neste caso, eu passei a ter uma rede na minha casa. Então aquela rede sem fio, por exemplo, que nesse exemplo que eu dei, ela estaria começando com o endereço 192 alguma coisa. Então eu tenho a rede 192, que é a rede da minha casa, e eu tenho a rede 200, que é do provedor. Como é que eu estou ligando as duas? Através do roteador que a NET me deu. Deu para entender essa lógica? Sim ou não? Tudo bem? Sim. Tá. Porque antes eu tinha a ideia do endereço IP, que era tipo um número de identidade do computador. Não é. É da rede. Isso. E não é do computador. Na verdade, como é que a gente configura o endereço IP, né? Vamos para essa parte que isso também vai ajudar um pouco. Vamos supor que eu fiz a rede aqui, eu tenho que botar o endereço IP para cada um de vocês. Eu posso ir manualmente em cada computador e botar 192.168.1, 192.168.1, 192.168.1, 2, 3, 4, 5. Trabalhoso. A outra maneira que eu tenho de fazer isso é através de um negócio chamado de DHCP. Que a gente diz, isso é IP dinâmico. Né? O IP fixo, geralmente a gente configura manualmente. O IP dinâmico, existe um cara chamado DHCP, servidor de DHCP, que é um equipamento. Né? Servidor é um equipamento que oferece o serviço. Né? O provedor é uma instituição, é uma empresa. O servidor é um equipamento. Né? Então vou botar um computador aqui que vai ter a função de distribuir endereços IPs na rede. A gente vai chamar ele de servidor de DHCP. Esse servidor, o que ele vai fazer? Quando vocês ligarem o computador de vocês, a primeira coisa que a placa de rede vai fazer, ela vai olhar assim, tem configurado o endereço IP? Não. Se não tem, deixa eu ver se tem um servidor de DHCP na rede. Ela vai ver, tem. E ela vai dizer, servidor de DHCP, me dá um endereço IP. Aí esse servidor vai dar um endereço IP para ele. O administrador da rede, em vez de configurar um por um dos computadores, ele vem nesse servidor e diz para o servidor assim, servidor, cada computador que conectar aqui, tu dá endereços IPs que comecem com 192. Pronto. Aí ficou automático. Cada um de vocês, quando ligar, já pega o endereço IP desse cara. 192 inicial. Isso, 192 porque eu sugeri aqui para ele. Poderia ser 200, qualquer coisa. Né? Lembra? De 0 a 255 a gente pode escolher lá. Tá, deu para entender essa lógica? Então eu posso configurar manual ou pode ser uma coisa automática que eu vou ter um equipamento que distribui automaticamente os endereços por aí. Quando tem essa situação do automático, né, eu até posso dizer, olha, toda vez que o computador do Joãozinho acessar, tu dá esse mesmo endereço. Bom, aí até vai ser fixo, né, porque o cara vai ter sempre o mesmo endereço. Qual é a diferença do IP fixo para o IP dinâmico? O IP fixo, tu tem sempre o mesmo endereço. Normalmente, quando a gente usa IP fixo, tu acaba configurando manualmente em cada máquina. Mas tu poderia também, no mesmo servidor da HCP, ter algumas exceções. Para ter um exemplo mais prático, assim, tá? Fora as aulas aqui, eu também sou funcionário público, eu trabalho aqui no TRT. Ali no TRT, nós temos 3.500 computadores, tá? Mais ou menos. 4.000 já tem agora, né? Em torno de 4.000 computadores. O que acontece? Imagina se eu tivesse que configurar um endereço IP para cada um dos computadores. A gente ia enlouquecer, né? Pô, cada vez que a gente troca computador, troca 500. Veio 500 computadores novos. Mas se tiver que pegar 500 computadores um por um e ficar acertando o endereço IP de um por um, é uma loucura. E mais do que isso, há pouco tempo, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho resolveu fazer o seguinte, cara, vamos interligar os TRTs do Brasil inteiro. Para isso, vocês vão ter que botar o endereço IP assim, eles nos deram, como é que eles queriam? O nosso endereço IP aqui hoje ele é assim, ó, 10.4, que é o número da regional, e o resto a gente escolhe como a gente quer, porque aqui é o TRT da 4ª região. O Rio de Janeiro é o TRT da 1ª região, então lá o endereço é 10.1. alguma coisa, então para se organizar, o CSJT escolheu isso. Só que o nosso aqui não era assim antes, a gente teve que mudar. Imagina, da noite para o dia a gente tinha que trocar o endereço de 4.000 computadores. Se eu tivesse feito manual, a gente ia ter que fazer uma força-tarefa para ir no estado inteiro ficar trocando endereço IP de computador, a gente ia enlouquecer. Não, a gente tem um equipamento que a gente vai lá e diz assim, cara, amanhã quando os caras ligarem, não dá mais 10.1, dá 10.4 agora. Daí quando o pessoal chegou no outro dia para trabalhar, ligou, foi lá, o DHCP deu 10.4, beleza?
Então, olha só, quando tu tem IP dinâmico, tu pode ganhar um endereço IP cada vez que tu ligou teu computador. Não tem uma garantia de que tu sempre vai ter o mesmo endereço. Quando vocês contratam a internet, por exemplo, do Virtua, na casa de vocês, ou da Oi, ou qualquer um desses caras aí, vocês estão contratando IP dinâmico. Vocês não têm garantia do endereço. Aquele endereço pode ser diferente a cada momento. Então, olha só, eu posso acessar agora e ganhar um endereço, daqui uma hora acessar e ganhar outro. Não é sempre o mesmo endereço. Tem um aparelho que faz isso. Tem um equipamento, que é o servidor de DHCP. Esse é o cara. DHCP é a palavrinha aí. DHCP é o cara que distribui os endereços. Tá? Assim, ó. Quando vocês contratam a internet, vocês ganham um endereço IP dinâmico. Ou seja, cada vez vocês podem ter um endereço IP diferente. Casualmente poderá até ser o mesmo, mas o fato é que não existe a garantia de ser sempre o mesmo. Então, o que acontece? Tu acessa agora de manhã, tu ganhou um endereço X. Tu acessou de noite, talvez tu ganhe outro endereço. Aí tu vai me dizer assim, puxa, mas eu já ouvi falar que a Polícia Federal rastreia os criminosos da internet através do endereço IP. Sim, eles fazem realmente através do endereço IP. Tudo que vocês fazem na internet, pessoal, tudo deixa rastro. Não existe nada que não fique rastro. E esses rastros ficam pelo endereço IP. Então imagina o seguinte, agora de manhã, por exemplo, alguém acessou a internet, ganhou com o mesmo provedor que vocês, e ele ganhou um endereço IP lá, um endereço IP qualquer aí, X, tá? Aí ele acessou e ganhou esse endereço IP. Daí ele acessou a internet e publicou um monte de site lá de pedofilia. E aí ele desconectou. Vocês chegam em casa agora, acessam, e vocês vão ganhar o mesmo endereço IP desse cara que publicou pedofilia. Exatamente o mesmo. E aí a Polícia Federal, quando rastrear, ela vai chegar nesse endereço IP, que é o que vocês estão de tarde. Ela vai lá prender vocês? Não. Por que ela vai fazer? Ela vai rastrear o endereço IP e vai ver que foi aquele endereço IP que fez. Mas ela vai ver também em que dia e que hora foi feito. E ela vai lá no provedor e pergunta, provedor, quem estava com esse endereço IP neste dia e nesta hora? Ah, nesse dia e nessa hora estava com o fulano lá, daí era o pedófilo. Então você não tem problema de trocar o endereço IP. Porque o provedor tem esse controle de quem está com cada endereço IP em que dia e em que hora. E é isso que é feito. Não é mais fácil botar um fixo, não. É bem mais complicado de gerenciar. Porque, imagina, eu vou ter que acabar tendo uma... Imagina assim, tu contratou o Virtua hoje, né? Por que não é mais fácil o fixo, tá? Tu contratou um provedor hoje. Aí eu sei lá que o teu endereço, por exemplo, vou te dar um endereço. Vamos supor que o meu provedor é assim, ó, 10.1.1. alguma coisa. Eu te dei a ideia para ti que contratou da minha empresa agora, eu te dei o endereço 10.1.1.80. Só que eu tenho 10 mil clientes, ou 100 mil clientes, né, vamos supor. Porque, pô, imagina, olha quantos provedores tem e a população, né? Então é muita gente. Vamos supor que eu tenha 10 mil clientes. Tu contratou hoje, daqui 3 meses tu desiste, não quer mais. Aí o que acontece? Eu vou ter que ter uma super tabela para ficar controlando. Que endereço IP eu tenho livre agora? Ah, agora o 80 vendeu, tá livre. Agora vende o 80. Ah, agora tira... Bah, vai ser um inferno minha vida. É muita burocracia. Complica muito a vida. É mais ou menos como uma situação de ficar configurando máquina por máquina. Só que é complicado. É complicado. É muito difícil de gerenciar. Por isso que ninguém usa. A gente usa de maneira geral dinâmica. É possível contratar endereço IP fixo, que é o que as empresas fazem. As empresas contratam, mas por que elas contratam IP fixo? Porque quando eu ofereço um serviço para a internet, digamos que aqui a Casa Concurseiro tem um site. O lugar onde está hospedado o site, ele tem que ter um IP fixo. Porque senão, se esse endereço IP ficar mudando, né, vocês não conseguem acessar esse site porque toda hora vai estar mudando de lugar. A impressão de vocês é que toda hora mudou de lugar. Ah, agora o endereço não é mais esse. Ah, agora o endereço não é mais esse. Vira um inferno. Então o endereço IP acaba sendo fixo quando tu oferece um tipo de serviço. Se não, é tudo IP dinâmico. Inclusive, os provedores cobram muito mais caro para te dar um IP fixo, justamente por essa dificuldade de gerenciamento. Mas o caseiro é sempre dinâmico. De modo geral, o de casa é dinâmico, mas tu pode contratar ele fixo. Pode ligar lá para o Virtua e dizer, eu quero IP fixo. Eles vão te dizer, beleza, em vez de pagar R$100, tu vai pagar 500. Nossa. Mas é por aí. No mínimo uns 350, 400. Então, vai te custar caro. Aí ninguém quer, porque para acessar a internet não faz diferença nenhuma. Não vai te causar nenhum problema. Então, mas entendeu que é difícil? O fixo é difícil de gerenciar. Tá, pessoal, deu para entender esse negócio legal? Sim? Não tá. Meio pesado esse início, né? Mas tudo bem. Mas olha só, olha o lado bom. Vocês vão entender como é que funciona a internet. De uma vez por todas, vocês vão ter uma ideia de como é que esse troço funciona. Vocês vão mudar a ideia de vocês de internet daqui para frente. Tá. Então, assim, ó. Não, mas olha aqui, ó. Essa parte técnica, pessoal, não vai cair na prova. Isso que eu falei até agora, o que pode cair? Ele pode falar dos roteadores, ele pode falar dessas coisas. Mas é que isso aqui nos dá a base para a gente entender agora o que são serviços da internet, o que são todas as coisas que a gente vai estudar agora de internet estão relacionadas com isso aqui.
Por isso que eu disse, é importante criar uma base de conhecimento, porque se vocês souberem bem isso aqui, qualquer coisa que a gente estude agora, a gente vai ter vínculo com isso. Então, se tu entender isso, fica muito mais fácil de tu entender o resto. Senão as coisas que eu falo ficam muito abstratas, assim, né? DNS. Sei lá que é DNS, porque eu não sei o que é endereço IP. Agora que tu sabe o que é endereço IP, eu posso falar de DNS. Então, agora as coisas vão ter mais sentido. Não desiste, não desiste. Pessoal, olha só, não desiste, e eu digo mais para vocês, tá? Tem várias pessoas aí na sala que já são nossos alunos e que já estudaram em outros tempos com a gente. Então assim, ó, a Casa Concurseira tem só 1 ano. Se vocês olharem para trás aqui, a gente preparou para Banco do Brasil e Caixa já. Na nossa primeira turma que a gente teve aqui foi do Banco do Brasil. A primeirinha foi do Banco do Brasil. Tá? Dessa turma, 80% no mínimo dos alunos presenciais entraram no Banco do Brasil. Então assim, não é pouco. Então não pense que é tão difícil, porque não é. É verdade, é verdade. E na Caixa, eu acho que no mínimo uns 60% aí entrou. Assim, entrou, não é assim, passei, porque tem uma coisa estranha no concurso, que é dizer assim, passei, mas não fui chamado. Isso não é passar, para mim, passar é quando tu entrou, né? Nós tivemos... quando chega a cartinha lá, e você não tem ideia do prazer que é para nós, todo dia quase no Face tem alguém lá, hoje eu fui chamado para a Caixa. É um prazer ver isso, né? No Banco do Brasil a gente não tinha tanto aluno, agora foi o primeiro curso. Agora o da Caixa, a gente tinha 1.900 alunos. Né? É bastante gente, é muita gente. Tá? As turmas presenciais aqui tinham lotado os 3 turnos, praticamente. Então tá, vamos adiante aqui. Deixa eu só rever aqui os conceitos para ver se eu não esqueci nada. Essa prova de informática da Caixa foi muito boa. Foi. Não foi problema. A ideia é em torno de 10 questões. Não. Assim, ó. 9 das 10 foi bem boa a prova. Sabe, mas é assim. Mas sabe o que é? Uma coisa que a gente não valoriza é o próprio estudo de vocês, né? Porque olha só, quando tu faz uma prova de concurso, é uma coisa estranha. Eu, quando fiz a prova do TRT, eu saí da prova achando, né? Que droga, todo mundo veio muito bem, essa prova estava fácil demais. E quando eu saí da porta, assim, que eu comecei a conversar com as pessoas, que horror, aquela prova de matemática estava horrível. Eu achei ridícula de fácil. Sabe assim, estava estranho aquilo. Mas o que acontece? O que diferencia o fácil do difícil, né? O fácil é aquilo que tu sabe, o difícil é o que tu não sabe. Né? Então, pra mim estava fácil porque justo caiu tudo aquilo que eu sabia que eu tinha estudado. Para as pessoas estava difícil porque elas não estudaram a mesma coisa que eu, sabe? E na verdade a prova da Caixa foi tranquila? Foi, mas é porque é justamente aquilo que a gente estudou que estava na prova. Então, perfeito, né? A resolução de questões em AD contigo. Perfeito, né? Perfeito. É isso que eu digo. Você não... A difícil, eu acho. Tinha uma. Lá muito específica. Uma questão só. Uma das 10, mas é o que eu sempre prometo aqui, né? Na FCC, o que eu prometo é 80% da prova na aula no mínimo. No mínimo 80%, daí pra cima. Na FCC a promessa é sempre aí. Na Cisgran Rio eu prometi... Banco do Brasil foi também só uma questão também. Eu não assisti aqui, mas eu assisti de uma alternativa. E uma questão só também, né? Uma só também diferente. E que, de novo, é uma questão fora, mas é aquilo, se tu souber pensar, olha só, geralmente aqui nas aulas tu vai ter 90% da tua prova lá, 9 de 10 tu vai ter visto aqui, tá? Eu prometo 8 por uma precaução, assim, porque vai saber, a cabeça da banca às vezes os caras alopram. Mas 8 pelo menos, tu vai saber daqui certo, tu vai olhar assim, isso eu vi na aula e tu vai responder assim, de maneira quase que pronta, assim, isso aqui é aquela coisa, isso aqui, se tu estudar, óbvio, né? Se não estudar, não tem mágica. Mas se tu estudar, tu vai pum. Às vezes 9. Agora, uma questão vai ser difícil, né? Porque essa é que vai diferenciar, na verdade, né, pro cara lá do primeiro colocado. Para entrar, se tu acertar as 9, ele tá feito, né? 8 ou 9 tá ótimo informática para te entrar no concurso do Banco do Brasil. Né? Não precisa mais que isso. Mas se tu tá lutando pelo primeiro lugar, para ganhar aquela última, se tu praticar isso que eu vou praticar nas aulas com vocês de maneira geral, de a gente parar, pensar, analisar e ver as questões que, né, estão... as alternativas e ir por eliminação, tu faz a 10ª também, tá? Porque mesmo nas questões que são difíceis, normalmente tu consegue ir por eliminação. Aliás, na Caixa, tinha uma questão que era impossível, tá? Porque, o cara perguntou um negócio que era imbecil lá de um menu, que era, assim, eu não conheço ninguém que chegou lá e disse assim, eu sabia e marquei. Ninguém. Agora, no último dia, no último momento, na última aula, eu disse um negócio que eu nunca digo nas aulas. Mas eu disse assim, cara, se tu souber responder 9, né, das 10, vai lá e vê as letras e vê assim, deu 2A, 2B, 2C, 2D, então só tem um E, marca esse E, vê se não é uma coisa estúpida e marca esse E. Se não for estúpido, marca esse E, porque a Cisgran Rio tem uma tradição de botar 2 de cada.
Mas não confia nisso. E eu nunca digo isso durante as aulas aqui, mas assim, no último lá, eu disse, cara... Não vai na sorte. Uma só tu pode fazer isso. Não vai usar isso como regra, tá? Porque eu já vi banca que botou as 5 questões, por exemplo, tudo A. E aí chega a dar um nervoso quando tu termina ali, porque não pode ser tudo A, né? Então não pode pensar assim. Mas tu pode, assim, 10 questões, uma só faltou, as 9 tu sabia, cara, e todo mundo que acertou as 10, que logo depois a gente fez uma festa lá, reuniu o pessoal, todo mundo chegou e disse, cara, acertei as 10 em função daquela manha lá de fazer duas de cada, né? Porque foi 2 de cada de novo. Né? Deve ser também. Tradicionalmente eles acabam equilibrando. Não que vá ser 2 de cada, mas tem boa chance. Então, se tu souber certo 9, olha o que eu estou dizendo, né? Não é para ficar contando e tem que dar 2. Eu morro de medo de dizer isso porque as pessoas levam para o outro lado às vezes, né? Então, às vezes tu fala uma coisa e as pessoas entendem o que querem entender. Mas olha só, tu sabe 9, tu fez as 9, tu garante as 9. Tu não tem a menor ideia da 10ª. Porque se tu tiver uma ideia, é melhor tu ir pela tua ideia do que tu fazer isso que eu estou dizendo. Mas tu não tem a menor ideia. Sei lá, o cara comprou um negócio que eu nunca ouvi falar. Pode acontecer? Pode. Informática tem um mundo, pessoal. É impossível tu saber, tu dizer tudo. Né? Alguma coisa pode ter ficado.